Eu vou pedir para que a igreja possa abrir a Bíblia comigo, no Evangelho de João, aleluia, no capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. E depois nós vamos estar então meditando nessa palavra aqui, que o Senhor então preparou para nossas vidas. Aleluia. Graças a Deus. João capítulo 11, versículo de 1 a 5. Os que acharam, diga amém. Amém. Os que estiverem sem as suas Bíblias podem acompanhar com aquele que estiver aí do seu lado, com a Bíblia na mão. Diz assim a palavra de Deus: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém? Então vamos nos assentar. Deixa a sua Bíblia aberta. Louvado seja Deus. Eu quero fazer uso desse texto aqui para poder falar com você hoje a respeito de coisas muito importantes que se relacionam com a nossa salvação. E eu, olhando para esse testemunho dessa família aqui, eu achei oportuno, então, esse testemunho, para que a gente pudesse estar aqui na presença do Senhor. Veja que essa é uma família um pouco diferente de uma família normal. Nós temos aqui uma família que ela é composta de 3 irmãos. A Bíblia não fala do pai e a Bíblia também não fala da mãe, né? Provavelmente aqui eles tiveram alguma experiência diferente. Por quê? Porque esses filhos eles ficaram órfãos, né? Eles ficaram sem a presença materna, sem a presença paterna. O que poderia desencadear aqui, né, uma situação calamitosa, né? Muitas coisas são às vezes colocadas em conta porque pela falta do pai, pela falta da mãe, porque às vezes o casal é separado, e sempre existe um motivo a ser especulado para que a gente possa às vezes firmar os nossos fracassos, firmar as nossas dificuldades, né? Nós vamos ter sempre uma tendência de fugir da nossa verdadeira realidade. E nós vamos tentar encontrar alguma coisa para poder justificar, alguma coisa para poder nos confortar, para poder atender a necessidade que nós temos, às vezes, de poder responder aos momentos que a gente vive. Mas é claro que essa família aqui, por ela estar assim só com os filhos, é claro que existiria, sim, uma tendência muito maior de um descaminho, uma tendência muito maior de muitos fracassos, né? Mas o que tornou esta família aqui equilibrada? O que tornou esta família equilibrada foi a presença de Jesus na vida deles, né? Eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus, e isso fez uma grande diferença.
de maneira que tudo aquilo que estava já talvez comprometido, pudesse então em Jesus ter encontrado soluções, ter encontrado resposta. Jesus então ele foi, o momento de paz para esta família. Jesus foi a resposta de consolo para esses irmãos. Jesus ele é chamado aí, ele fala que todos eles eram seus amigos, E no versículo 3 fala que Jesus amava, amava as irmãs, o versículo 5 na verdade, Ora, amava Jesus a Marta, também amava Jesus a sua irmã Maria, e também amava Jesus a Lázaro. Então veja que o amor do Senhor Jesus não entrou somente assim na casa deles, não. O amor do Senhor Jesus entrou neles, E o amor do Senhor Jesus fez uma grande diferença, Mas por que o amor de Jesus entrou desta maneira na vida deles? Porque eles foram receptíveis à palavra do Senhor Jesus. Eles foram zelosos pela palavra do Senhor Jesus. O encontro que eles tiveram com o Senhor Jesus não foi um encontro diferente do seu encontro com o Senhor Jesus, do encontro das pessoas no longo da história com o Senhor Jesus. A grande diferença está na valorização desse momento. Então a Bíblia mostra que essa casa valorizou, prestigiou, deu ouvido aos ensinamentos do Senhor Jesus, deu ouvido, ao testemunho do Senhor Jesus, de maneira que fez com que muitas coisas que ali poderiam ter sido comprometidas pelas trevas, então fossem sustentadas pelo poder da palavra do Senhor. E eles não foram assim pessoas superficiais, eles foram pessoas que desenvolveram um relacionamento com o Senhor de uma maneira profunda, e esse é o grande segredo do sucesso espiritual das nossas vidas, é nós nos aprofundarmos nesses nossos relacionamentos com o Senhor. No capítulo de número 12 aí de João, no versículo de número 2, vai nos mostrar isso. O versículo de número 2 vai dizer assim, que esses 3 irmãos deram um jantar, eles deram uma ceia para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele foi convidado para entrar na vida deles, o Senhor Jesus foi convidado para entrar na casa deles, e ele foi convidado para entrar não como mais uma pessoa no ambiente, mas ele foi convidado para entrar como autoridade, ele foi convidado para entrar como aquele que realmente é Senhor, e isso aqui pode fazer uma grande diferença na sua vida, Você pode ter Jesus na sua vida, mas ele pode ser uma pessoa a mais no seu coração, no meio de tantas pessoas que estão aí. Jesus pode ser uma pessoa a mais na sua mente, E isso não vai mudar nada nas nossas vidas. Você veja que Jesus ele estava ali no barco com os seus discípulos, e a Bíblia fala que levantou-se uma grande tempestade, e eles estavam tentando resolver aquele problema enquanto Jesus dormia. E a tempestade estava aumentando, E eles só deram conta de resolver o problema da tempestade quando eles então despertaram Jesus naquele barco. Às vezes Jesus está na nossa vida, mas ele não está sendo despertado nos momentos, ele não está sendo procurado nos momentos importantes da nossa vida. Nós às vezes temos Jesus, mas nós não falamos com Jesus, nós não entregamos a nossa vida a Jesus, nós não tornamos Jesus participativo das nossas decisões. A gente decide, se deu certo, glória a Deus, se deu errado, aí nós vamos pedir o socorro de Jesus. Então fica difícil. Às vezes Jesus pode estar então na nossa vida dormindo,
Por que ele está dormindo? Porque ele não está sendo questionado, não está sendo procurado. Então ele está dormindo no nosso coração, está silenciado. Às vezes ele está amordaçado, às vezes o Senhor Jesus, ele quer falar conosco, mas a gente manda ele se calar, porque eu não quero ouvir a sua voz agora, porque eu já tenho uma decisão formada para esse instante. Então não vai adiantar a gente ter Jesus, mas vai fazer uma grande diferença se Jesus estiver vivo conosco, se Jesus puder falar, se Jesus puder se assentar no lugar que é dele, se nós realmente estabelecermos na nossa vida um lugar especial. Veja que nós somos um templo, e a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se nós somos templo, tem que ter um altar. Nesse templo tem que ter um altar, e esse é o lugar de Jesus Cristo. O lugar de Jesus Cristo não é resolvendo os nossos problemas. O lugar de Jesus Cristo não é abrindo as portas para que a gente possa passar. O lugar de Jesus Cristo não é de estar facilitando as nossas dificuldades, não. O lugar de Jesus Cristo é de estar assentado no trono do nosso coração. Aleluia. Para que Ele possa reinar absolutamente em nossa vida. E que a gente possa andar conforme sua palavra, conforme a sua orientação. Então veja que ele foi convidado para isso. Ele não vai tomar esse lugar se você não convidá-lo. Não vai tomar. É diferente. Nós não podemos confundir Jesus com o inimigo. O inimigo, ele invade. O inimigo, ele é intruso. O inimigo, ele é violento. Mas Jesus só entra se você abrir a porta. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Esse é Jesus falando. Se você perceber a porta da sua vida sendo forçada, não é Jesus, isso é o inimigo. Você precisa repreendê-lo. Por quê? Porque Jesus está esperando você abrir a porta. E quando você entra, quando você abre a porta, então Ele entra na sua vida. E quando Ele entra na sua vida, então você passa a viver as promessas de Deus que são preparadas para você. Então ele foi convidado para uma ceia. Ele foi convidado para algo que seria assim o que de melhor eles poderiam fazer para uma pessoa, segundo os costumes judaicos. Então veja que, segundo o que eles poderiam dizer, para poder dizer, olha, o Senhor é muito importante na nossa vida, o Senhor é muito importante na nossa casa. Então ele não foi chamado para ser mais uma visita na casa, ele foi chamado para ser a pessoa mais importante nessa casa. Aleluia. Então a Bíblia fala que eles fizeram uma ceia, e nessa ceia, fala o versículo número 2, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. E o 3 fala assim, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés do Senhor Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda aquela casa com o perfume daquele bálsamo. Aleluia, aleluia. Então olha esta casa, como esta casa ela é bem posicionada. Essa casa, ela ficou assim, bem distribuída. Por quê? Porque enquanto Marta trabalhava, enquanto Marta cuidava de servi-lo, de fazer com que as coisas, elas fossem colocadas diante do Senhor Jesus, Lázaro ficou sentado à mesa, né? Mostrando ali a comunhão com ele. Então, Marta desfrutava de um serviço, Lázaro desfrutava de um momento de comunhão. Ele estava conversando com Jesus, ele estava ali, né, se aconselhando, ele estava ali glorificando, ele estava ali adorando o Senhor Jesus. E a Bíblia fala que nesse momento de comunhão, então, Maria, vendo que Marta já estava servindo, vendo que Lázaro já estava numa profunda comunhão com ele, então a Bíblia fala que Maria, então, ela procurou o seu lugar.
E ela encontrou o seu lugar aos pés do Senhor Jesus, com aquele óleo precioso, adorando o Senhor Jesus. Então aqui estão as 3 coisas importantes que nós precisamos apresentar a Deus. O que nós precisamos apresentar a Deus? Comunhão, diga comunhão. Diga serviço. Diga adoração. Diga Lázaro tinha comunhão. Marta, serviço. Mas Maria, adoração. Então a família estava adorando o Senhor Jesus. E a Bíblia fala então que isso claro, chamou a atenção do Senhor. E o Senhor se agradou deles. E fala a Bíblia que Lázaro então ficou enfermo. Lázaro ficou doente. E quando Lázaro ficou enfermo, ficou doente, Jesus estava em outro lugar. Jesus estava em Jerusalém. Não era tão distante dali. Mais ou menos, coisa assim de uns 3 quilômetros de distância entre Jerusalém e a cidade de Lázaro, que era Betânia. Então a Bíblia fala que quando a enfermidade, olha bem, olha que caso interessante aqui, né? A enfermidade, ela não foi socorrida pela fé. A enfermidade, ela foi administrada. Talvez a princípio, todo mundo dizia, isso não é nada. Isso não é nada. Isso é uma coisa que vai passar. Amanhã você vai estar bom. Mas acontece que os dias foram passando e Lázaro não foi ficando bom. Lázaro foi piorando, né? Até que então aquela enfermidade se agravou. Veja, eles com toda essa intimidade com o Senhor Jesus, com o serviço diante do Senhor Jesus, com a comunhão do Senhor, diante do Senhor Jesus, com a adoração diante do Senhor Jesus, mas estava faltando algo nisso aí. Ainda estava faltando algo. E o que estava faltando então, se tinha essas 3 coisas essenciais para um bom relacionamento com Deus? O que estava faltando era a comunicação. Porque não adianta você, por exemplo, ter uma comunhão sem comunicação. Não adianta você ter, um serviço sem uma comunicação. E não adianta você também fazer uma adoração sem comunicação. Mas Deus não sabe o que eu estou sentindo. Deus não sabe o que eu estou pensando. Deus não conhece as minhas necessidades? É claro que conhece. Mas então, pastor, eu não entendo por que eu preciso orar. É interessante isso, tem gente que não consegue entender isso. Pastor, se Deus sabe tudo, por que eu tenho que orar? Por que Deus então, na sua onisciência, conhecendo a minha aflição, Ele não entra com a providência? Porque esse é o Deus que nós servimos. O nosso Deus é tremendo. Nosso Deus, a gente precisa conhecer Ele, não superficialmente, a gente precisa conhecer Ele a fundo, né? Porque, veja bem, o nosso Deus, Ele não falha. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus é verdadeiro. Aleluia. Tem um amor sincero. Nós muitas vezes vemos pessoas que não respeitam a Ele, mas Ele nos respeita de uma maneira. Deus tem um respeito para com você que você não faz ideia. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Veja que lá quando Ele faz Adão, lá quando Ele faz Eva, então Ele dá para Adão e Eva o livre-arbítrio. Ele dá para Adão e Eva essa decisão. E Ele então não pode quebrar esses limites, porque Ele deu, e Ele não vai roubar. O nosso Deus não rouba. O nosso Deus não é, o ladrão é outro. O ladrão é aquele que entra por outros lugares na nossa vida. A Bíblia fala que o ladrão não é aquele que entra pela porta. E nós já falamos aqui que o nosso Deus, Ele está à porta e bate. Aleluia. O ladrão é aquele que invade. Então veja que Deus não vai roubar isso de você. Ele não vai roubar o seu livre-arbítrio. Mesmo sabendo, mesmo conhecendo a sua necessidade, Ele vai respeitar a sua vontade. Aleluia.
Ele vai respeitar os seus desejos. Aleluia. Exceto se você ultrapassar o que nós ensinamos aqui nessa última quarta-feira, os limites do livre-arbítrio. Existe limite, tanto para o ímpio, como existe o limite para os salvos. Se você ultrapassar o limite, então ele pode entrar no processo. Mas se você não ultrapassar o limite, ele vai esperar a sua oração. Ele vai esperar o seu clamor. Ele vai esperar o seu gemido. Ele vai esperar o seu olhar. Aleluia! Porque Ana nem orou. Ana, o que diz a Bíblia? Ana, ela chorou e ela gemeu na presença do Senhor, mais parecia uma mulher embriagada do que uma mulher orando, mas Deus ouviu do céu, aleluia, e entrou com providências na vida dela. Entrou com providência. Então veja que isso não é, o defeito não está em Deus, o defeito está em nós. Mas a Bíblia fala então que Lázaro, ele adoeceu, e Jesus não ficou sabendo. Eles não usaram a fé, e aquela doença que parecia simples, se complicou. E de repente você está vivendo esse processo. Você é o Lázaro aqui hoje. Você achou que você podia resolver uma coisa simples, e aquela coisa simples ficou complicada. E você agora está aí num processo difícil na sua vida, e você não sabe o que fazer com essa situação. Você não sabe o que fazer com essa questão. Ah, mas eu devia ter orado quando estava simples. Você devia, quando estava simples, você devia ter orado. Mas e agora? Agora complicou muito, agora eu acho que não tem mais jeito. Então você está atrapalhando de novo. Você não orou porque era muito simples. E agora você não está orando porque você acha que você não tem mais jeito. Olha isso. Não tem nada simples para o Senhor, mas será que Deus vai se importar? Deus se importa com você, aleluia! Deus se importa com você. Mas agora está muito complicado, não existe nada complicado para o nosso Deus, aleluia! Não existe nada complicado. Então, se você hoje, diante dessa situação que você está, se você clamar, nós ouvimos essa palavra aqui sexta-feira. Se você clamar, imediatamente. Quem lembra dessa palavra? Imediatamente. Eu estou me lembrando, o Espírito Santo está me fazendo lembrar dela. Imediatamente. Deus está entrando com providência aqui agora na sua vida. Aleluia. Imediatamente. Imediatamente. Aleluia. O Senhor opera. O Senhor faz milagre. Mas aí essa notícia chega para Jesus. E a Bíblia fala então que Jesus, ele faz um comentário aqui interessante. Ele fala assim, essa doença, ela não é para a morte. Versículo de número 4 do capítulo 11. Essa doença não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. E aí, veja bem, então, não é para a morte, mas aí Lázaro vai morrer. Então você veja, olha que interessante, não é para a morte, mas Lázaro vai morrer. Você tem que entender a linguagem de Deus. Aí depois ele vai chegar para os discípulos, e ele vai dizer assim, olha, Lázaro, ele está enfermo, ele está dormindo. Aí os discípulos falam assim, mas então se ele está dormindo, está tudo bem, por que nós vamos lá nos colocar em risco, que o pessoal de lá está querendo matar o Senhor. Já tentou matar, e se o Senhor voltar lá, já vai correr risco de vida. Se ele está dormindo, então ele está bem. Mas aí no versículo 14, então Jesus ele fala assim, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Mas ele não falou lá que não era para a morte. Ele falou que não era para a morte. Por quê? Porque a partir daquele momento já estava no controle de quem? No controle de Deus. A partir do momento que você ora, já está no controle de quem?
Aleluia. Mesmo que você morra, a palavra está escrito: aquele que crê em mim, ainda que morra, aleluia, oh glória. Aleluia, aleluia. Então você fez a oração, mas você não está vendo a resposta de oração, e aquela enfermidade, então você está morrendo, e você está morrendo, você está morrendo. E aí você vai acreditar mais naquilo que você está vendo, do que no poder da oração. Você vai acreditar mais que você está morrendo, do que você vai ser curado. Então você não pode, quando você faz uma oração, você tem que lembrar de todo o ensinamento dessa doutrina da oração. O que fala a palavra? Que todo aquele que pedir a Deus, no nome de Jesus, o quê? Crendo, fala crendo. Então não é só pedir a Deus em nome de Jesus, mas precisa crer. Jesus vai abrir a porta do céu, Deus vai fazer a obra, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa crer. Por quê? Porque aquele que crê, ainda que morra, ainda que morra, ainda que eu perca, ainda que eu não veja, aleluia, viverá, 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 viverá. Aleluia. Nós não podemos servir ao nosso Deus pelos olhos. Nós temos que servir a Deus pela fé. Aleluia. Então, ainda que você perdeu de vista, se tem uma oração no céu, aleluia, já tem uma vitória. Aleluia. Você pode ter perdido a guerra, mas você perdeu a guerra dos seus olhos. Mas Deus está te dando vitória aonde você acha que você está perdendo. Então veja que as pessoas não entendem o que Deus fala. Ele falou que não era para a morte, mas morreu. Então, mas ele está na segurança, morreu, ele vai ressuscitar, qual o problema? Agora ele está falando que está dormindo, e agora está dormindo e ele quer ir lá. Mas então, se está dormindo, não precisa ir lá. Então, mas acontece que eu estou falando que está dormindo, não porque ele está dormindo, eu estou falando não do sono do dia, eu estou falando do sono eterno. Eu estou falando não que ele está dormindo de um dia para outro dia, eu estou falando que agora ele morreu. Olha como é complicado, olha como é complicado. Então quando ele fala isso, aí as pessoas então entendem que a gravidade da situação. E Jesus então ele vai até Betânia, ele vai até lá. Quando ele chega lá, veja bem, no versículo 19, fala assim: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. No versículo 20 fala assim, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Naquele jantar, o que Marta fazia? Servia, fala, servia. Isso, então aquela que servia, quando ela ouviu falar que Jesus estava ali, mas Lázaro já estava morto, mesmo assim a Bíblia fala que ela saiu ao seu encontro. Maria, porém, o que Maria fazia? Maria fazia o quê? Adorava. Maria, porém, ficou sentada em casa. Será que ela ficou aborrecida com Jesus? Será que ela ficou magoada com Jesus? Eu tenho impressão. Eu fico com essa impressão. Porque Marta prontamente saiu correndo, desprovida de qualquer impedimento. E ela foi ao encontro do Senhor Jesus, e ela vai falar com Jesus, e ela vai contar a história com o Senhor Jesus. Mas Maria não, aquela mulher adoradora. Veja que a adoração dela ficou registrada como uma das maiores da Bíblia.
Aleluia. Ela derramou um bálsamo que ninguém derramou. Ela encheu a casa com uma adoração como ninguém encheu. Aleluia. Mas ainda assim, ela é uma pessoa. Ainda assim, ela é limitada. Ainda assim, ela é cheia de fragilidade, como você é, como eu sou, como nós somos. E naquele momento, ela não teve forças para ir até Jesus. Alguma coisa a segurou. E ela ficou sentada em casa. Então veja bem, ó, quem tinha a comunhão, morreu. Quem servia, continua servindo. E quem adorava, parou a adoração. Isso traz um ensinamento para nós. Isso traz um ensinamento para nós. Que veja bem, a comunhão, só a comunhão, é muito boa. Mas é a primeira que morre. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o que eu estou falando para você? Eu estou falando para você poder aplicar isso na sua vida. Se você quer uma longevidade com Deus, então você não pode ser superficial. Então você não pode ir até a comunhão. Ah, eu vou aos cultos. Eu tenho uma comunhão com a igreja, eu tenho uma comunhão com a Santa Ceia, eu tenho uma comunhão com isso, tenho uma comunhão com os irmãos. Então veja bem, ó, o que a Bíblia está dizendo? Que a comunhão é a primeira que morre. Então se você quer uma vida longa até o dia que o Senhor voltar, você precisa ir além de uma simples comunhão. Você precisa ir mais profundo do que uma comunhão. Mais profundo do que uma comunhão é o serviço. É o serviço é profundo. E veja que o serviço garantiu. O serviço garantiu para Marta, porque Marta, veja bem, ela estava na ceia servindo, e quando Jesus chegou, ela estava pronta para servi-lo de novo. Então veja que o serviço, ele tem uma intimidade profunda com Deus. Tem uma sustentabilidade profunda com Deus. Já a adoração não morreu. Ela não morreu, mas a adoração ficou comprometida. Será que a adoração ficou magoada? Será que a adoração ficou ferida? Alguma coisa aconteceu com ela. Então veja que nós não podemos simplesmente ter um relacionamento com Deus fundamentado numa comunhão, e nem tampouco numa adoração, porque a comunhão é a primeira que passa, a adoração é a segunda que passa, mas qual que permanece? É o serviço, é o serviço, é o serviço, aleluia, é o serviço. Então veja que Marta, ela desprendida, ela vai ao encontro do Senhor Jesus. E quando ela chega diante do Senhor Jesus, olha lá, versículo 21, disse, pois Marta ao Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu. Olha como a fé dela ainda tem saúde. Olha como a fé dela ainda é uma fé que está respirando. Ela só não fez a oração, mas ela tinha a fé, aleluia. Então você precisa entender isso, que a sua fé, ela não pode ser uma fé sem oração, ela não pode ser uma fé sem motivação, porque a fé sem obra é morta, é morta. Então a sua fé não adianta, você tem que usar a sua fé, você tem que colocar a sua fé em prática. Então ela fala assim, se o Senhor estivesse aqui, mas precisava Jesus estar lá? Lembra daquele centurião? Lembra? Jesus fala assim, eu vou na sua casa. Ele disse, não precisa. Eu sou homem como o Senhor. Eu tenho responsabilidades como o Senhor. Eu cuido de soldados. E eu digo para eles, vão, e eles... Eu digo para eles, vêm, e eles... Basta o Senhor falar. Olha isso. Basta o Senhor falar, sai, e a enfermidade, aleluia, aleluia, aleluia.
Às vezes você vai ficar com dor de cabeça até sexta-feira, porque você precisa receber a oração. Você precisa orar. Jesus não está somente na vida do pastor. Jesus não está somente no altar da igreja. Ele começa por aqui na sua vida. Aleluia. Mas quando você toca o altar, quando você toca as coisas de Deus, você é tomada pelo poder de Deus, tomado pelo poder de Deus. E aí você faz a oração e o céu se abre e a resposta vem. Amém? Então veja que o Senhor Jesus, agora ele vai dizer assim, agora ele vai dizer na conversa aí com Marta, Marta, mas essa morte aí, não fica preocupada não, que essa morte aí, ela não tem problema não, porque essa morte aí é para que a glória de Deus possa se manifestar. No versículo 22 ele fala assim, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Então, olha o que ela está dizendo aqui, ó, tudo que o Senhor pedir a Deus, ela está deixando a fé dela de fora. E aí Jesus vai dizer assim para ela no 23, ó, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. Teu irmão há de ressuscitar. Aí ela disse, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar no último dia. Aí Jesus disse-lhe, não Marta, não, eu não estou falando do último dia, eu estou falando de hoje, eu estou falando de agora, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Oh meu Deus, quem crê em mim ainda que morra, pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Se o serviço, presta atenção, se o serviço manteve a fé de Marta viva, então o nosso serviço a Deus também pode fortalecer a nossa fé. O serviço é vínculo. Veja você, por exemplo, às vezes você vai trabalhar doente, às vezes você vai trabalhar sem condição, e você vai trabalhar, por quê? Porque o serviço é vínculo. Na fé é a mesma coisa, se você não tem vínculo, então você pensa assim, hoje eu não preciso ir, mas você não faz ideia a falta que você faz, a falta que a sua oração na igreja faz, a falta do seu louvor na igreja que faz. Por quê? Porque existe a oração de cada um, existe a oração pastoral, mas existe a oração da igreja. E aí, você vai fazer falta nessa hora. Então, veja bem, você acha que você não tem serviço. Mesmo que você só congregue, você tem que lembrar que o seu louvor é um serviço a Deus. Você tem que lembrar que a oração na abertura do culto é um serviço seu a Deus. Aleluia! A oração para os enfermos é um serviço seu. Quando você levanta a mão, é um serviço que você está prestando a Deus, para que Deus possa te usar para abençoar. Então o serviço cria vínculo. E o serviço, você veja que no meio daquele conflito, todo mundo morreu. A comunhão, fala, morreu. A adoração, mas o serviço ficou vivo. Então Marta, ela foi ao encontro do Senhor Jesus. E aí no versículo 28, olha o que fala aí, ó. Tendo dito isto, olha o que é preciso fazer com a adoração que adoeceu, né? A adoração adoeceu. Ela ficou doente, ela ficou sensível, né? Ela ficou sensível. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria. Quer dizer, Marta então, ela se retira do Senhor Jesus e ela vai chamar Maria, sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre chegou e te
chama. Baseado nisso, tá? Baseado nisso, eu entendo que o problema de Maria, a adoração dela ficou doente, ficou paralisada, ela não conseguiu se mexer, ela não conseguiu ir até Jesus, porque penso eu que ela pensou que Jesus não tinha nela nenhum significado. Ela se sentiu minimizada, ela se sentiu desprestigiada. Por quê? Porque elas pediram para Jesus vir até elas enquanto Lázaro estava vivo. E ele estava em Jerusalém, e elas estavam em Betânia. Distância de quanto? Quem se lembra? 3 quilômetros. O que é vencer 3 quilômetros? Você tira isso em 20 minutos. Mas a Bíblia fala que só para Jesus sair de lá, ele vai demorar 2 dias. Versículo de número 6, do capítulo 11. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou quantos dias? Só para sair, ele demorou 2. Aleluia. E aí ele vai chegar lá no 4º dia. Então provavelmente ou ele demorou mais 2, ou ele demorou 1, porque os horários dos judeus, você sabe, as pessoas têm um conflito com isso, com a ressurreição de Cristo. Ele foi sepultado então na sexta-feira, mas ele ressuscitou no 3º dia. O 3º dia seria a segunda, mas é que conta a sexta, porque ele foi sepultado antes das 6, então conta a sexta, conta o sábado, e ele ressuscitou então no domingo, que é o 3º. Então, ou ele andou um dia para vencer 3. Fala para quem está do seu lado, fala, você não pode demorar assim. Você não pode demorar assim. Fala, você tem que ser mais ligeiro. Fala, você tem que ser mais ligeiro. Mais ligeiro, você tem que ser rápido. Nós não podemos demorar assim, porque nós não temos controle do tempo. Mas Jesus é sem. Ele não chega depois do tempo. Ele chega no tempo. Porque não é Ele que serve o tempo, mas Ele é Senhor Ele faz o tempo. Aleluia! Pode adorar, pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Então escute isso, olha, escute isso. Lázaro, ele simboliza aqui todos os que morrem na fé. Lázaro simboliza, porque todos os que morrem na fé vão ser o quê? Ressuscitados. Então veja bem, Lázaro simboliza todos os que morrem, mas ele também simboliza todos os que serão ressuscitados. Aleluia. Por quê? Porque quando Jesus, então, ele chega diante do túmulo, no versículo 39, o que ele faz? Ele chega diante do túmulo, antes disso falam para ele, Senhor, mas ele está morto, ele cheira mal. Mas no versículo 39, então fala assim, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Aleluia. E disse-lhe Marta, irmão dele, disse, cheira mal, porque já é de 4 dias. E no 40, então, ele respondeu, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, aleluia, graças te dou, porque me ouvistes. Aleluia, aleluia. Versículo 43, e tendo dito isto, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Aleluia, aleluia. E aquilo que não tinha mais jeito,
aquilo que estava morto, aquilo que estava sendo decomposto, aquilo que tinha sido sepultado, aleluia, respondeu do túmulo. Oh, glória a Deus. E a Bíblia fala que ele saiu o que estivera morto, aleluia. Diga, estive morto. Fala, mas agora eu estou vivo. Oh, glória a Deus, aleluia. Saiu aquele que estava morto. Vai ser assim naquele dia. Quando Deus falar assim, tira a pedra, o anjo vai tocar a trombeta, aleluia. Os mortos ressuscitarão, e nós os vivos seremos, e nos apresentaremos no céu, na glória, diante do Pai, aleluia, oh glória a Deus. Então presta atenção, os mortos vão ressuscitar, fala assim, os mortos vão ressuscitar. Mas e os doentes? E os doentes? E os doentes? O que a gente faz com os doentes? Quem são os doentes? Os doentes é aquele que chegou no momento da gente encontrar Jesus e eles não vieram. Eles não vieram porque eles estão doentes. Eles não tiveram forças para vir. Os que são como, por exemplo, como Marta, tiveram forças, passaram pela mesma experiência, mas tiveram forças, estão na presença do Senhor. Mas onde está Maria? A Maria, ela está chateada com alguma coisa, ela está aborrecida com alguma coisa, ela não quis vir não. Ela ficou sabendo que o Senhor tinha chego, mas ela não quis vir não. Então, a Bíblia fala assim, que Jesus então pediu para ir buscá-la. Vai buscá-la. Aí quando ela escuta assim, olha, o mestre, Jesus, mandou buscá-la. Aleluia. Isso curou ela. Curou ela. Era uma bobagem. Fala para o irmão, fala, era uma bobagem, era uma bobagem. Era uma bobagem. Ela foi curada. Jesus, ó, o mestre chegou. E ele te chama. Aleluia. Aí a Bíblia fala no versículo 29 que ela ouvindo isto, você acredita? Fala para o irmão, fala, você acredita? Você acredita? Que ela só de ouvir isto, ela levantou-se depressa, e ela foi ter com ele, aleluia. Então veja bem, quando a trombeta tocar, os mortos vão, mas e os que estavam doentes? Os que estavam doentes precisam ser curados. Precisam ser curados. E quem que vai então fazer a cura dos doentes? Marta. Marta vai fazer a cura do doente. Jesus não falou assim, onde que está Maria que eu vou lá? Não, Jesus falou assim, ó Marta, onde é que está Maria? Mas não quis vir não. Ela está chateada lá com o Senhor, lá está de cara feia, está de bico lá. Então você vai lá e diga para ela que eu estou mandando chamá-la. Então isso aí somos nós que fazemos. Você precisa ajudar a curar os doentes. Aquelas pessoas, sabe, tem pessoas que às vezes elas vão supor, eu quero ensinar vocês direitinho, para vocês poderem fazer o serviço. Às vezes as pessoas, por exemplo, existe essa liberdade, às vezes a pessoa ela está aqui hoje, e amanhã ela não está mais aqui, ela está em outra igreja. Muito bem, ela está em outra igreja, está tudo certo, glória a Deus. Mas às vezes você sabe de uma pessoa que estava aí sentada do seu lado ontem, e onde que ela está hoje? Ah, ela não quis vir não. Eu não sei o que está acontecendo com ela, não quis vir não. Ela está ferida, ela está magoada com alguma coisa. Então o que você precisa fazer? Você precisa, antes que a trombeta toque, você precisa falar com ela. Você precisa ir lá e dizer para ela, olha, Jesus mandou te chamar. Porque o seu lugar está lá. Você não pode ficar em casa, porque se você ficar em casa, essa doença vai te matar. Então veja que Marta vai e ela então resgata Maria. Então você precisa ficar atento àqueles que estão paralisados por alguma coisa, impedidos de servir o Senhor, e você precisa então ajudar para que eles possam ser curados antes que o Senhor Jesus venha. Por quê? Porque a qualquer momento essa ordem chega. Então quem está trabalhando,
né, tem uma sustentabilidade melhor. Quem está na comunhão tem o perigo de morrer na fé. Quem está na adoração pode adoecer, mas a gente tem que ficar nesse controle de preparar. Agora, eu vou concluir a mensagem. Por que isso é importante a gente perceber? Porque veja no versículo 6, fala assim, ó: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, e ele mesmo falou que aquela doença ou aquela morte não era para nenhum problema, mas era para que fosse para a glória de Deus. Quando, pois, ele soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 e depois então de 2 dias ele foi. Presta atenção. Um dia para o Senhor é como 1000, então 2 dias é como 2000. Você prestou atenção que nós estamos há 2000 anos de que ele foi? Sabe quando que ele foi? Ele foi mais ou menos entre o ano 30 e 33 depois de Cristo. Nós estamos em 2020 e para 2000 anos quanto falta? Para 2030, 2033, quanto falta? 5, 8 anos. 8 anos. Se isso tiver alguma coisa, vem. Se essa agenda que estão falando de 2030, nessa nova ordem mundial, bater com os estímulos proféticos da Bíblia, nós não temos muito tempo pela frente para a gente poder se manter vivo na fé, para a gente poder buscar em casa os que estão doentes e acreditar no poder de Deus para a ressurreição dos mortos. Quem crê nesta palavra, diga amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar a Deus. Aleluia. Fica de pé. Fica de pé. Então presta atenção o que Jesus faz. Olha só. Presta atenção o que Jesus faz. Ó. Lázaro, que tinha comunhão, morre. Maria, que tinha adoração, está doente. Marta, que estava no serviço, continua trabalhando. Pergunta para o irmão, fala: você está trabalhando? Fala: você está trabalhando? Não está trabalhando? Você está trabalhando? Aleluia. Então Marta, ela no dia da ceia, ela estava servindo, e agora ela foi servir, ela estava trabalhando. E aí o que Jesus faz para ela? Dá um dia de folga? Não. Jesus dá mais trabalho para ela. Jesus fala assim: então agora você vai lá e vai buscar quem? Maria. Aleluia. Então, sabe, se você, por exemplo, eu não tenho uma atividade na igreja em nada, tem muita coisa que a gente possa fazer. Você só não pode ficar simplesmente parado na comunhão. Tem muita coisa que você possa fazer. Você precisa servir. Sabe? Eu não sei se você lá em casa alguma vez foi constrangido, humilhado pelo seu pai, pela sua mãe, de às vezes chegar em casa e ver lá, por exemplo, você que é mocinha, por exemplo, a mãe chegada em casa depois do trabalho, e a pia do almoço ainda está lá, e você ficou lá em casa e você não lavou um prato, você não lavou um garfo, você ficou lá no celular a tarde toda. A mamãe foi trabalhar e voltou e está daquele jeito lá. Ou então você é filho, e aí o pai chegou do trabalho, mas está tudo desorganizado, né? As coisas em casa estão, o quintal, a garagem, está tudo desorganizado, as ferramentas, tudo espalhada, e você não trocou uma lâmpada. Você é mocinho já, rapazinho já, mas você não trocou uma lâmpada, você não trocou a torneira, você não fez nada. Aí, veja bem, no meu tempo, né, a gente passava pela humilhação, às vezes, do pai, da mãe, falava assim: escuta, eu não sei para que você presta. Eu não vou constranger ninguém aqui, mas eu sei que muitos já ouviram isso. Eu não sei para que você presta, você ficou em casa e você não prestou para lavar um prato.
Você não prestou para trocar uma lâmpada. Então veja que a gente pode ter corrido o risco de passar essa humilhação. Mas já pensou no céu? A gente chega lá e, por exemplo, e a gente ouvir: puxa, mas você não prestou para ir buscar aquele irmão, buscar aquela irmã. Você não prestou para curar aquela ferida. Você não prestou para somar. Você não prestou, sabe? Nós estamos aqui para sermos abençoados. Quem veio aqui para ser abençoado? E é verdade. Mas sabe quando que você vai ser muito abençoado? Quando você começar a abençoar. A gente vem para ser abençoado, e a gente é abençoado, mas tem gente que quer ser muito abençoado. O muito não está no pedir, o muito está no quê? No oferecer. Porque mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que... Sabe? Então é hora da gente começar a prestar atenção, sabe? Falar: puxa, eu preciso começar a ser útil. Ó, aquela pessoa lá sentava aqui do meu lado, aqui, ela não veio hoje não, está ferida. Então, vai lá dizer para ela amanhã, fala: ó, Jesus sentiu sua falta lá ontem, e Ele quer você lá na igreja de novo. Sabe? Aquela pessoa que você convidou, que não veio, fala para ela, fala: olha, Jesus mandou te buscar. Vamos preparar, irmão. Vamos preparar. Porque, veja bem, se você puder ressuscitar morto, você fica com a ressurreição. Você pode? Quem pode ressuscitar alguém aqui? Não pode. Então, veja bem, o que nós podemos fazer? Nós podemos curar os feridos. Porque foi isso que ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, quando você pregar, será salvo. E onde você colocar a mão, as enfermidades sobre os enfermos serão. Isso é conosco. Então, enquanto a gente vai curando pessoas, sabe? Às vezes você deixou para trás o filho. Eu não estou falando nem do vizinho, eu estou falando do filho, da filha. Eu estou falando do marido, da esposa, que às vezes ficou para trás. E você tem que chegar em casa, você não tem que falar assim: nossa, o culto foi uma bênção, só para irritar ele. Não. Ou então só para irritar, só para fazer ciúme para ela: nossa, o culto hoje é bom. Não. Você tem que chegar lá e falar assim: ó, Jesus mandou dizer para você que Ele está esperando você lá. Você tem que dizer isso para Ele. Você viu, quando disse isso para Maria, imediatamente ela se despertou. Vamos curar essas pessoas, vamos curar o marido, vamos curar a esposa, vamos curar os filhos. Nós vamos sair de casa. Quando a gente sair de casa, o dia que você fizer isso, você vai lembrar do que eu vou falar para você aqui. Você vai dar um glória a Deus bem grande lá. Você vai sair de casa, vai olhar para a sua casa assim, ó, e vai apagar a luz dela assim, ó, e vai fechar a sua porta. E quando você passar a chave, você vai dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode aplaudi-lo? Quem pode glorificá-lo? Aleluia! 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 Mesmo sem escolher serviço, mesmo sem saber o que precisa fazer, porque é Ele que fala: vai lá e busca, vai lá e faz isso. Aqueles que estiverem dispostos a servir, saia do seu lugar, vem aqui para o altar. Nós vamos fazer uma oração para que Jesus possa arrumar um serviço para nós na obra, para que Jesus possa trabalhar na nossa vida. Enquanto você vem, nós vamos cantando esse hino de adoração que os irmãos ali prepararam. E quando a gente estiver aqui já reunido no altar, nós vamos fazer a nossa oração a Deus. Aleluia.